Amém, queridos? Vamos orar, apresentar os dízimos, as ofertas, apresentar esse momento de louvor, de adoração. Feche seus olhos. Deus, bendito é o teu santo nome. A ti toda a honra, toda a glória, Deus, e também todo o louvor. Apresentamos ao Senhor esse momento de louvor, de canções, de instrumentos tocados, Deus, para celebrar o nome do Senhor, para adorar somente a Ti, não só com os instrumentos, vozes, mas com a nossa vida, Senhor, também com os dízimos e as ofertas depositadas aqui à frente. Que o Senhor nos receba diante do Senhor, que o Senhor se agrade de nós, que o Senhor se agrade do nosso culto, da nossa adoração, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, e que todas as cadeias caiam por terra, que todas as algemas sejam desfeitas, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha trazer uma palavra do Senhor ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo número 85. Salmo número 85. Aleluia. Encontraram todos? Encontraram? Salmo 85. A meditação dessa noite nos fala o primeiro versículo. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restaurastes a prosperidade de Jacó, perdoastes a iniquidade do teu povo, encobristes os teus pecados todos. A tua indignação reprimistes a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e retire sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, que jamais caiam em insensatez. Próxima está a tua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijam. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá diante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Amém? Louvado o nome do Senhor. Esse texto, ou seja, um salmo profético, poético, mas também profético, é um salmo. Muitos comentaristas entendem que ele foi escrito pós o cativeiro babilônico, ou seja, o povo havia ficado no cativeiro da Babilônia por 70 anos devido aos pecados de idolatria do povo, desviaram a presença de Deus. Depois de muitas advertências que Deus fez ao povo, eles não arrependeram dos seus pecados. Deus levantou profetas, e eles não arrependeram. Deus os exortou severamente. E os exércitos
vieram, acamparam-se ao redor deles, nem assim eles se arrependeram. Continuaram na desobediência. Com isso, Deus permitiu que os adversários os levassem cativos, e assim foi para a Babilônia. Verdade é que muitos falsos profetas se levantaram ao ver aquele grande exército sitiando a cidade, disseram e profetizaram: não, Deus ele vai nos mandar um livramento. Porém, os profetas de Deus chamavam o povo ao arrependimento, e o povo não se arrependia. A realeza não se arrependia, os governantes não se arrependeram, os sacerdotes não se arrependeram. E aí então Deus permitiu que aquela cidade fosse destruída, o templo fosse destruído, e então a população, parte dela foi levada para a Babilônia. Mesmo na Babilônia, muitos levantaram falsos profetas, dizendo: nós ficaremos aqui por breve momento, logo, logo nós sairemos daqui. Mas Deus levantou também profetas dentro do cativeiro, chamando o povo para se arrepender. Não, nós vamos ficar aqui muito tempo. Inclusive, Deus usou o profeta Jeremias e dizendo a eles: olha, vocês estão nessa terra, vocês podem comprar campos, vocês podem construir suas casas, vocês podem casar e dar-se em casamento, porque vocês vão ficar aqui 70 anos. Passados os 70 anos, o povo já desfalecendo, o povo já deprimido, o povo já perdendo toda a esperança, eles estão agonizando, eles falaram assim: olha, secou-se toda a nossa esperança. Foi quando Deus então levanta o profeta Ezequiel, e o profeta profetiza sobre aquele vale de ossos secos, e em uma visão, e levanta-se então um grande exército, onde Deus está falando que estaria trazendo o povo novamente para a terra prometida. Daniel, nesse período, já estava também na Babilônia. Daniel, quando ele buscando a Deus, lendo, orando, ele entendeu que os anos do cativeiro que o profeta Jeremias havia profetizado já havia se cumprido. Então o profeta Daniel começa a buscar a pessoa de Deus, buscar a presença do Senhor. Porém, quando ele coloca diante de Deus a causa dele, Deus o responde. Mas não só o responde com respeito ao retorno para Jerusalém, mas Deus o responde e mostra uma visão dos sinais dos tempos. Esse salmo, como dissemos no início, ele retrata isso. O primeiro texto que nós lemos, Ageu capítulo 1, verso 6 em diante, onde o povo ele fala: olha, o Senhor falando ao povo, vocês semeiam muito, mas estão colhendo muito pouco. Vocês trabalham duro, mas o salário que vocês estão recebendo é para colocar em um saco furado. Ou seja, ninguém tem alegria, ninguém tem paz, não há gozo, não há felicidade, porque o próprio Deus responde: porque vocês deixaram a minha casa. Vocês, depois de 70 anos, eles voltaram para Jerusalém. Devido a algumas ameaças, algumas perseguições, o que eles fizeram? Cruzaram os braços. Eles até começaram empolgados a reconstrução do templo. Começaram animados, mas veio então a perseguição e eles pararam. E aí muitos começaram a olhar para os campos, voltaram a construir suas casas, a tocar as suas vidas, e a casa do Senhor ficou parada, em ruína. E é onde Deus chama o povo: olha, é tempo de vocês construir a casa de vocês, enquanto a minha casa permanece em ruína. Tudo que vocês estão fazendo, por mais que vocês pelejem, por mais que vocês trabalhem, por mais que vocês adquirem as coisas, vocês não vão ter êxito em nada. Por quê? Porque a minha casa está parada. Eu os salvei, eu os libertei, eu os restaurei, para que primeiro vocês cuidem das minhas coisas, para depois vocês cuidarem das coisas de vocês. Mas o povo preocupou somente com as coisas deles. E aí o povo estava triste. E o Senhor fala que os céus ali seriam um céu de bronze sobre a vida deles. Não dava orvalho,
as vacas não davam as suas crias, o campo não dava o mantimento, ou seja, estava uma situação extremamente difícil, sabe, algo muito assim, terrível para eles. Esperavam que viessem colher 20, colhia 10. Esperava que as vacas dessem cria e não davam nada. Por quê? Porque não tinha a bênção do Senhor, porque não tinha o aval de Deus, estavam fazendo tudo ao contrário do qual Deus os chama. E o Salmo número 85 registra isso, o salmista ele fazendo um clamor a Deus, o salmista fazendo esse clamor de quê? De uma restauração, de um avivamento. Esse Salmo 85, ele é parceiro do Salmo número 126, onde o salmista ele fala: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou seja, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negev. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará trazendo os seus feixes. Olha só, Deus os restaura, Deus os traz novamente para a terra. Eles ficaram surpresos com aquilo, sabe? Ficaram perplexos. Até as nações falaram: como que é isso? Como que é isso? Só que Deus já havia profetizado que estaria trazendo o povo, mas eles já haviam perdido a esperança. E quando Deus agiu, eles ficaram surpresos. Às vezes com a gente é assim, né? Nós às vezes estamos numa luta que a gente perde a esperança, fala: acabou, vou até desistir, vou desviar, né? Ficamos tão batidos que a gente não vê lugar, não vê solução, não vê caminho. Lembra quando o povo estava fugindo de Faraó? Chegou a montanha de um lado, inimigo do outro, e mar. Eles ficaram desesperados, já estavam perdendo a esperança. Deus simplesmente disse para o povo: marche. Deus falou para Moisés: diga ao povo para marchar. E marchar, a gente marcha, é para frente. E ali vocês já estavam perdendo a esperança, e Deus abriu o caminho no meio do mar. Quando nós estamos nesse momento falido, sabe, emocionalmente, espiritualmente, Deus se abre o caminho no meio do deserto, no meio do mar. Por quê? Porque Ele tem cuidado de nós. E aqui tem um clamor do salmista: aviva-nos outra vez, ó Senhor, volta a vivificar-nos. Ou seja, Deus já havia trago o povo para reconstruir o templo. Eles deixaram a reconstrução e foram cuidar das suas vidas, mas eles não tinham prazer em nada, não tinham alegria em nada. É assim todo aquele que está distante de Deus. Ele pode ter carro, ele pode ter casa, ele pode ter prazeres, mas ele não tem paz, ele não tem alegria. Por quê? Porque está distante do Senhor. Lembra quando o salmista fala? Aqueles que nos levaram cativos pediam que nós tocássemos canções para eles. Como nós entoaremos o cântico do Senhor em terras estranhas? Nos salgueiros que lá tinha, nós pendurávamos as nossas harpas, negávamos a cantar a canção do Senhor. Por quê? Porque eles estavam abatidos, porque eles não estavam felizes, eles não estavam alegres, a esperança deles estava se fundando, estava acabando, estava desvanecendo, e eles preferiam pendurar as harpas, porque eles entenderam também que estavam distantes do Senhor. Eles disseram: como nós vamos entoar o cântico de Sião em terras estranhas? Não tinha alegria, não tinha motivo para celebrar. Portanto, todo aquele que está distante do Senhor, ele não tem motivo para celebrar. Nós só temos motivo para celebrar quando nós estamos diante da presença do Senhor. Amém? Então nós devemos clamar como o salmista: aviva-nos outra vez, ó Senhor. Em um mundo onde Ele vai nos apertando, um mundo que esfria o tempo todo, um mundo que nos leva ao esfriamento, ao esgotamento, um mundo onde Ele vai roubando todas as nossas forças psicológicas, emocionais, mas principalmente espirituais. Foi profetizado a respeito disso. Jesus falou: nos sinais dos tempos, por aumentar
voltar à iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O amor se esfriará de quase todos. Em um outro momento, Cristo ele disse: quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé na terra. E é isso que nós estamos vendo. Esse mundo que vai, ou seja, nos esfriando, ele vai nos envolvendo, nós vamos permitindo, como o povo que voltou para restaurar o templo, mas eles permitiram serem seduzidos, enganados e ameaçados pelos adversários, pelo mundo. Que nós, nessa noite, nós possamos pedir ao Senhor essa renovação. Senhor, nos renova, Senhor, nos restaura, Senhor, nos habilita as nossas mãos para a peleja, habilita, sabe, a nossa visão para ver e ver direito. Senhor, move o meu coração. Senhor, eu quero ter prazer em vir à casa do Senhor. Nós precisamos disso, ter prazer nas coisas do Senhor. O salmista, ele fala assim: olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, porque na casa do Senhor tem bênção, tem a presença do Senhor. Nós vemos isso com o profeta Isaías. Isaías viu a nação, antes dela ir para o cativeiro, estava um caos, economia, um caos, idolatria total. Não havia, eles não sabiam diferenciar entre o bem e o mal, cada um fazia o que queria, do mais alto ao mais novo, e o rei ainda morre. E Isaías ficou abatido, destruído. O cenário já era terrível, e ainda a liderança do país, que deveria conduzir o povo à presença de Deus, ele morre e ele fica abatido. Mas quando ele entrou na casa do Senhor, ele viu a glória do Senhor, ele viu a presença do Senhor. O salmista, ele fala assim: olha, os ímpios estão prosperando e eu estou aqui me doando as coisas de Deus, eu não estou vendo nada. E os pés dele, ele diz, quase resvalaram, quase se desviou. Quando ele entrou na casa do Senhor, ele foi avivado. Olha só que coisa maravilhosa. Quando nós estamos na presença do Senhor, nós somos avivados. Por isso nós precisamos clamar: aviva-nos outra vez, ó Senhor, restaura a nossa sorte. Lembra de Abacuque? Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faz-a conhecida. Qual era o cenário que Abacuque estava vendo? De derrota, de desgraça, de terror. Mas ele disse: eu vou colocar a minha torre, eu vou subir em uma torre de vigia e vou interceder. Aí ele fala: ainda que falta o mantimento lá na prateleira, ainda que a figueira não deu o seu fruto, ainda que falte o animal no campo, ainda que falte tudo, eu me alegrarei do Senhor, eu exaltarei o Senhor, porque o Senhor é minha glória maior. Aleluia. O salmista fala: eu prefiro Deus, a minha maior glória, do que todas as outras coisas desse mundo. Então nós precisamos clamar ao Senhor um avivamento, porque esse mundo, ele vem capotando. Nós estamos diante de um mundo onde, inclusive nós falamos disso na vigília, nós estamos assistindo um mundo que ele lá vai de capote. O mundo está para virar para uma nova era. Preste bem atenção. O jornalista essa semana ele disse: olha, nós já entramos em uma terceira guerra mundial. Ela vai escalonando, ela vai ganhando volume. Não estou falando essa mensagem porque Israel está atacando, não, é porque está assim, tem focos de guerra em todos os lugares no planeta. Agora é o Paquistão contra o Afeganistão. Lá vai escalonando, e a igreja de Jesus está vendo WhatsApp, Facebook, envolvidos nas redes sociais, brincando com as nossas coisas, envolvidos mais com as nossas coisas do que com as coisas de Deus. Portanto, nessa noite nós precisamos falar: Senhor, aviva-nos. A teologia nos lembra que o avivamento ela é obra do Espírito Santo.
Santo de Deus. Porém, também é um ato de fé. Nós precisamos de buscar o avivamento do Senhor. Nós não podemos nos conformar em uma vida espiritual medíocre. Nós não podemos nos conformar com uma vida espiritual mequetrefe. Nós não podemos nos conformar com orações rasas. Nós não podemos nos conformar com um louvor raso. Nós não podemos nos conformar em vir à casa do Senhor e não sair daqui tocado. Nós não podemos nos conformar em participar de um culto e sair daqui da mesma forma quando nós entramos. Nós não podemos nos conformar em viver uma vida de pecado. Nós temos que nos arrepender e voltar para a presença do Senhor. É tempo da igreja buscar o avivamento. Sem o avivamento, sem a unção do Espírito Santo, sem o azeite da presença do Senhor sobre as nossas vidas, ficaremos do lado de fora. Vamos contemplar muitas coisas de Deus, como temos contemplado, mas não vamos estar habilitados o suficiente para entrar. Lembra das 10 virgens? É o nosso momento. Então é tempo do avivamento, que é uma promessa do Senhor para os últimos tempos, que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre os servos, as servas, os jovens, os anciãos e os moços, e eles profetizarão, terão sonhos e terão visões. O avivamento é para a igreja do Senhor. Portanto, nós precisamos disso. A necessidade de um avivamento. Por quê, pastor? Porque nós estamos em um esgotamento espiritual. É um esgotamento espiritual. Nós já não temos mais aquele prazer de vir à casa do Senhor. Nós não temos mais a mesma motivação em orar ao Senhor. Nós já não temos mais, às vezes, até força para vir à casa do Senhor. Só para tomar um banho é uma dificuldade, sabe? É uma luta, porque o mundo, ele tem nos esfriado e nós estamos entrando num esgotamento espiritual. Quando a chama esfria, nós sentimos vazios. Ficamos sem orar, ficamos fracos. Ficamos sem congregar, ficamos fracos. Ficamos sem ler a palavra, nos alimentar da palavra, nós ficamos fracos. E aí vem esse esgotamento espiritual. Nós não podemos permitir que a chama ela venha se apagar. Isaías 42 ou 52, não me lembro, verso 3, diz que ele, Jesus, ele não veio quebrar a cana, ele não veio apagar o pavio que fumega. Então o pavio está fumegando, é a chama que está apagando, ele não veio apagar, ele veio acender, ele veio soprar. Os antigos sabem disso aí. Quando o fogo lá, o fogo estava apagando, a gente mexia e acendia. Nós estamos precisando disso. O avivamento, ele é necessário porque o pecado que adormece, pequenas concessões nos distanciam de Deus. É um pecadinho aqui, é um pecadinho ali, é um pecadinho acolá, e vai nos distanciando de Deus. Até coisas que não são nem pecados, mas elas nos distraem. Nós gastamos muito tempo com as redes sociais, gastamos muito tempo com os reels, gastamos muito tempo com coisas desnecessárias, investimos muito tempo da nossa vida com aquilo que não edifica. Pastor, não tem nada a ver, não é pecado, mas está levando ao pecado, porque está nos distanciando de Deus. O profeta Balaão, ele foi chamado para profetizar contra o povo de Deus. Ele disse, não queria profetizar contra, ele abençoou.
depois de novo. E aí o rei ficou injuriado com a história, com a situação. E aí o profeta falou assim: olha, não tem jeito de amaldiçoar esse povo, mas, porém, entretanto, tem sim uma formazinha aqui. Vamos entreter o povo. Faz uma festa, traz as moças, os rapazes, churrascos, danças. E quando o povo assustou, o povo pecou contra Deus. Quando Moisés vai ao monte, fica 40 dias no monte, buscando a presença do Senhor. E eles ficaram indignados ao pé do monte e falaram: só Moisés morreu, Moisés fugiu, Moisés foi embora, um monte de coisa, faz-nos um Deus. E aí foi lá e fez um bezerro, e o povo tentou, o povo aceitou a curtir, a festejar, e eles prostituíram, pecaram contra o Senhor. As distrações estão aí. Antigamente a gente tinha pouca coisa. O irmão João lembra disso? O irmão Manel? Antes tinha a igreja e o campo de futebol, não é? É assim, é o campo de futebol e a igreja. Então no domingo, ia o pessoal jogar bola, tomava banho e à noite ia todo mundo para a missa, ia para a igreja. Hoje, a gente tem muitos lugares, é muita distração. Hoje tem shopping, tem o Parque Ipanema, tem a Lagoa Silvana, tem isso, tem aquilo outro. Não, mas nem sair de dentro de casa. Nós estamos aqui com smartphone, muitas coisas para nos distrair. Nós vamos fazer pequenas concessões. A necessidade do avivamento, porque a fome da presença, o povo de Deus sente falta do seu poder. Não é à toa que o salmista, quando falaram assim: vamos à casa do Senhor, ele falou que ficou alegre. Até então ele estava fazendo as pequenas concessões. Até então ele estava frio, estava com fome, mas comeu o quê? Mas quando falou assim: vamos a um banquete, vamos participar do banquete, vamos a uma festa, vamos à casa do Senhor, ele disse que sentiu-se alegre. Nós temos fome é de quê? Nós temos fome é de Deus. Meu querido, você pode se encher de rios, você pode se encher de vídeo, você pode se encher de TikTok, mas essas coisas não vão saciar a sua sede, muito menos a sua fome, porque a sua sede e a sua fome é Deus que sacia. Nós precisamos desse avivamento. Deus usa o profeta Jeremias, ele disse: duas coisas ou duas maldades o meu povo me fez. Eles distanciaram de mim, deixaram Deus vivo, um manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas que não retêm as suas águas. Hoje a maior cisterna rota que nós temos está na nossa mão, o WhatsApp, o smartphone é uma cisterna rota. Nós precisamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. A fonte do avivamento, o Espírito Santo, ele é a fonte da vida e do fogo. Jesus disse: eu enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vos ensinará e vos fará lembrar tudo o que eu vos tenho dito. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O povo ficou em Jerusalém e foi batizado. Eles foram avivados com o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está aqui hoje para nos abençoar, para nos avivar, para nos encher do poder dele, para nos encher da glória dele. Nós só precisamos arrepender dos nossos pecados e buscar a presença do Senhor. A palavra do Senhor também é fonte de avivamento. Nós precisamos ler a palavra de Deus, porque nós somos seres carnais, enquanto ainda habitamos essa carne, carnais no sentido não de pecado, de prostituição, essas coisas, carnal nos nossos relacionamentos, na carne. Isso que Paulo fala: enquanto eu ainda estou na carne, enquanto eu ainda estou nos relacionamentos, no trabalho, no dia a dia, eu não estou vivendo aqui, mas também eu sou um homem espiritual, embora que esse corpo, ele vai se definhando, ele vai se acabando, ele vai se corrompendo, porém o homem espiritual,
leitura e palavra de Deus. E Pedro nos fala: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o verdadeiro leite genuíno, que é o quê? A palavra do Senhor. Paulo fala: eu não dei a vocês um alimento mais sólido, ou seja, uma palavra mais sólida, porque vocês ainda são imaturos, são criancinhas. Então, a palavra de Deus, nós precisamos dela, é fonte de avivamento. Quando a gente está com muita fome, a gente come e fica vitalizado. Tem várias passagens na Bíblia com respeito a isso aí. Os homens fisicamente chegavam lá, estavam morrendo de fome, dava comida para eles, daqui a pouco estava tudo fortinho de novo. É assim, fica 3 dias sem comer. Vai viver de fotossíntese? Não, você precisa comer arroz, feijão, Dodge, a meninada Dodge aí, não é? A gente estava fraquinho, então Dodge, fica arrumado, dei glória. Só não dá para bater uma laje, né? Não dá para bater laje também. Assim é a palavra de Deus. Várias passagens bíblicas. O Jeremias chegou até e falou assim: eu não vou nem falar desse nome mais. Mas depois ele diz: olha, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então a palavra ela é fonte de avivamento. O congregar é fonte de avivamento. Não deixe de congregar como é costume de alguns. A oração perseverante, nós precisamos orar, nós precisamos perseverar nas nossas orações, nós precisamos nos encher desse azeite, sabe, como o salmista fala aqui: restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, retira de sobre nós a tua ira. Eles estavam sentindo, Deus já havia restaurado, mas eles estavam sentindo como se a ira de Deus ainda estivesse sobre eles. Mas o porquê? Foram fazer concessões com o pecado. E aí não estavam vendo, sabe, estavam alegres, não estavam felizes, como o profeta Ageu está descrevendo, tudo que eles faziam não tinham alegria alguma, não tinha prazer algum, até que eles tiveram que voltar para a presença do Senhor, e isso em orações, buscando a presença do Senhor. Os frutos do avivamento: renovação no amor, nós vamos amar, nós vamos querer o bem do próximo, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, não haverá barreira entre nós e Deus, entre nós e o próximo, vamos nos amar uns aos outros, amar a Deus e ao próximo com paixão, um amor verdadeiro, um amor intenso, sentimento mesmo de irmão, de irmandade. Nós precisamos disso. E uma vez que o meu irmão mais novo que eu, Divino, a gente tem uma briga com esse irmão, ele falou: quer papo com você não? Não conversa comigo mais não, né? De manhã. Então vai passar perto de ficar carregado. A minha. E a pouco passar, não chega no final da tarde, estou gritando, dá um abraço, não vem calor, não sei não. Não bebo, não posso ficar de mal do seu tio não. Amém, glória a Deus. É assim. Irmão, às vezes fica de mal do outro, mas claro, falar mal dele é uma ceia. Se está brincando com o irmão dele, entra de voadeira. Não é, irmão? Mas você não vai brigar, não. Tá? Fruto do avivamento, santidade no nosso dia a dia, o viver com integridade, e é um requisito, uma ordenança, seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sede santos, porque eu sou santo. Nós precisamos dessa santidade, nós precisamos buscar a presença do Senhor. O avivamento, ele traz isso é renovo, sabe, isso é fruto do avivamento, testemunho poderoso, que nada mais gostoso, irmão, do que você estar conversando com o crente. O crente só fala de bênção, não é? Ele fala de bênção, ele fala de derrota também, mas quando ele fala das derrotas da outra, na hora que Deus dá a bênção, ele liga para você na hora: ó, Deus me deu uma bênção, Deus me deu a vitória. É assim. Tem nada mais gostoso. Você chega perto do irmão, o que ele está fazendo? Ele quer falar do sonho que ele teve. Pastor, que sonho maravilhoso. Pastor, que culto maravilhoso. Pastor, que oração maravilhosa. Sabe, está naquele primeiro amor. Nós precisamos disso. Testemunho poderoso das pessoas olharem para nós e ver que nós somos pessoas santas, que nós somos pessoas diferentes, que nós somos pessoas do bem, que nós somos pessoas de Deus. Há situações que os vizinhos vão olhar e falar assim: vai lá na casa do fulano e chama o fulano para vir aqui orar.
de avivamento. Testemunho poderoso. Uma vida renovada impacta o mundo. Jonathan Edwards, grande sermão dele, 1700 ou alguma coisa, que eu nego, quando ele pregou, aquilo impactava as igrejas. Alguns testemunhos dizem que as pessoas sentiam, elas agarravam as colunas da igreja, e o sentimento que elas descreveram é que o inferno estava sugando elas. Estava sugando tanta presença de Deus, de tanto poder de Deus. Lembro uma vez, dois pastores amigos meus estavam conversando, falaram: fulano de tal, você conhece? Eu conheço. E aí? É isso. E aí fulano também é meio assim, mas é gente boa, tudo, no final das contas é gente boa. Aí ela falou assim: e fulano, ó, cala a boca, não fala desse cara não, lava a boca, não fala não, esse cara é santo demais. Não fala desse cara. Esse camarada, ele é muito santo. E é mesmo. Eu conheço ela. Teu testemunho do Pai, presença de Deus. Nós precisamos de pessoas assim. A igreja precisa de pessoas assim. Nós precisamos ter esse fogo do Senhor. Por isso nós precisamos clamar: Senhor, aviva-nos outra vez, ó Senhor, restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. Está lá deserto, em ruína, mas quando começa a vir as águas, quando começa a vir umas torrentes, aquilo vira um lindo jardim. Às vezes nós estamos assim, abatidos, tristes, mas quando o Senhor se manifesta, quando nós buscamos e Ele se manifesta, nós somos avivados, nós somos restaurados. Asaf, ele disse: estou arruinado, está tudo ruim, mas quando ele entrou na casa do Senhor, ele foi restaurado. Isaías, ele entrou destruído, moído dentro da casa do Senhor, e daí a pouco Isaú dali avivado, querendo fazer a obra de Deus, pedindo, entrando na conversa de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito. Eu quero ir, envia, manda a mim. Ele ficou tão avivado que ele virou ponta de lança. Eu vou pregar, e virou um dos maiores pregadores do Velho Testamento. Mas precisamos ser avivados. Não deixe a chama apagar. Não deixe que o fogo do Espírito apague. A palavra do nosso Deus nos diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, jamais se apagará. Pastor, não apagou não, porque a fumacinha já é o suficiente para o Espírito de Deus soprar e te avivar. Já é o suficiente, é só você abrir o coração, buscar. Deus me aviva, Senhor. Deus usa minha vida. Deus me renova. Deus me restaura. Deus fortalece as minhas mãos. Me habilita novamente, Senhor. E o Senhor, Ele vai nos restaurar. Se nós pegarmos um carvão lá de fora e colocarmos ele dentro de um braseiro, ele vai incendiar. Se você buscar, Deus, Ele vai te incendiar. Vamos orar. Equipe de louvor, diaconia, todos os seus lugares da justiça. Feche seus olhos, igreja, feche seus olhos. Queridos, nesta noite Deus nos chama a um novo começo. Aviva-nos outra vez, ó Senhor. Que possamos sair daqui hoje com corações inflamados, prontos para viver o avivamento do Senhor, prontos para receber o Espírito Santo, prontos para serem avivados, prontos para serem usados pelo Senhor, para a glória do nome do Senhor. Deus, enche teu povo, aviva, Senhor, o teu povo. Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Tenha, Deus, misericórdia das nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. E aviva-nos, restaura-nos, aviva-nos, usa-nos, ó Senhor, com poder e com autoridade, em nome de Jesus.
Vamos passar o momento aqui da ceia.